Lá no Maracanã está Thiago Carvalho. Aí e ele sim. chama todo mundo por aqui. Novidades desse clássico maravilhoso. Tivemos uma amostra na Supercopa do Brasil e agora Flamengo e Botafogo se reencontram no Maraca. Thiago, bom dia. Estamos na expectativa para esse ótimo confronto. O topete tá bonito. Bom dia, Renata. Bom dia, Chico. Obrigado pelo elogio, Chico. Gostei do climinha aí, já de rivalidade pro Grenal. Por aqui não vai ser muito diferente. Por aqui também tá aquele climinha de rivalidade, climinha de revanche. Porque, como vocês disseram, as equipes se enfrentaram na final da Supercopa do Brasil. Melhor pro Flamengo, que embaixo daquele temporal lá em Belém, venceu o Botafogo por 3-1. E hoje eles voltam pra casa, Maracanã, logo mais, às 9h30 da noite, se reencontram pelo Campeonato Carioca, uma partida adiada da 7ª rodada, que acontece hoje, e quem vencer essa partida pode começar a encaminhar aí a classificação para as semifinais do campeonato estadual. O Flamengo hoje é o vice-líder, então vencendo fica muito próximo de garantir essa classificação matematicamente. E tem uma notícia boa para o torcedor, porque o Arrascaeta e o De La Cruz voltam a ser relacionados, podem começar no time titular. Agora, o Felipe Luiz também tem uma dor de cabeça, porque do lado esquerdo o Alexandre está lesionado, o Ayrton Lucas é dúvida, então ele pode ter que mudar o esquema tático. A gente já viu o Flamengo jogando com 3 zagueiros, o Felipe gosta desse tipo de esquema tático, e aí o Danilo, capitão da seleção brasileira, é apenas uma opção para o Felipe Luiz colocar nesse time titular. Do outro lado, o Botafogo vem daquela derrota com um time alternativo para o Madureira por 2-0. Antes vinha de um bom retrospecto com 3 vitórias e agora precisa voltar a pontuar no campeonato se quiser ainda sonhar com essa classificação. É bem verdade que com a vitória alvinegra hoje leva o Botafogo para a 2ª posição, ultrapassando o próprio Flamengo, e os jogadores do time titular, os considerados titulares, devem voltar também a serem escalados hoje. O problema por Carlos Leiria é no setor defensivo. O Bastos está lesionado, não tem condições de jogo, e o David Ricardo, que chegou do Ceará e até jogou contra o Madureira, não estava inscrito na 7ª rodada, portanto não é uma opção para o treinador. Sendo assim, o Danilo Barbosa deve jogar improvisado no sistema defensivo. A gente lembra que essa partida acontece na tela da Band a partir das 9h20 da noite, então o convite está feito e o Flávio Amêndola, nosso repórter, fez uma matéria especial contando todos os detalhes desse joguinho que tem gosto de revanche. Vamos assistir. A noite de hoje reserva mais um clássico no Campeonato Carioca. A partir das 9h30 da noite, com transmissão da Band, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã em um jogo atrasado da 7ª rodada. Enquanto o rubro-negro deseja assumir a liderança do estadual, o Botafogo quer entrar no G4. E mesmo com todo esse teor de decisão, os dois times têm problemas na escalação. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz não vai ter à disposição o lateral esquerdo Alexandro. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na coxa e deve ficar fora pelas próximas 2 semanas. Seu substituto natural, Ayrton Lucas, sofreu um trauma no joelho e se tornou dúvida. Caso fique fora, Danilo deve ser o escolhido para iniciar o clássico. Com isso, o Fla pode utilizar 3 zagueiros logo mais. Por outro lado, De La Cruz e Arrascaeta retornam e devem começar o jogo. Existe ainda a possibilidade de Felipe Luiz preservar alguns de seus principais atletas. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Wesley, Michael, Gerson e Bruno Henrique. O jogar é o maior guia que você tem, porque muitas coisas acontecem que não acontecem no treino. Sobre usar como preparação é o seguinte, o que eu falo, eu não vou dar sequência de jogos, de 4, 5 jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e eles estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro e consigam manter durante toda a temporada. A situação do Botafogo é ainda mais complicada. O técnico Carlos Leiria tem 2 desfalques certos para esse jogo. Bastos, com um problema no joelho, está fora, assim como Arthur, que tem uma lesão muscular. A tendência é que Leiria opte por improvisar Danilo Barbosa na zaga. No ataque, Rafael Lobato deve ganhar a disputa com Yarley por uma vaga entre os titulares. O provável Botafogo tem John no gol, Matheus Ponte ou Vitinho, Danilo e Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas,
Savarino, Lobato, Matheus Martins e Igor Jesus no comando do ataque. Um clássico por si só, ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar em um estado de concentração ainda maior, principalmente vindo de uma derrota para um rival. E óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado, então sendo esse jogo atrasado, não sei exatamente agora a questão da pontuação, mas provavelmente vencendo esse jogo atrasado, a gente consiga essa manutenção no G4. A expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas estejam no Maracanã para o clássico de logo mais, que você acompanha na tela da Band a partir das 9h20 da noite. Excelente partida, o campeão brasileiro da Libertadores versus o campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo está muito bem montado pelo Felipe Luiz, tem mais ingredientes, qualidade técnica, o time continua ainda com valores que se diferenciam. E agora essas boas notícias, o Arrascaeta, o De La Cruz disponíveis. Já o Botafogo tem problemas sérios, principalmente o Bastos e o Arthur. Então, realmente, para o Carlos Leiria, que é um técnico interino, a vida não tem sido muito simples. Já o Flamengo começou voando a temporada. Que coisa, né? O interino já está pressionado. Mas aí a culpa é do Textor, que não definiu um novo treinador. Ok, o Arthur Jorge, a gente tinha uma ideia de sequência, ele resolveu sair. Não é fácil você contratar um treinador para a exigência hoje do Botafogo, mas o processo está demorando, já teve uma decisão de Supercopa, o Campeonato Carioca já está acontecendo. E você, telespectador, hoje separe uma pipoquinha às 9h30 da noite para poder assistir esse confronto, porque aí você vai se deleitar sobre o Flamengo de Felipe Luiz. Deleitar. Pipoquinha. Será um deleite. Você vai apreciar o Flamengo de Felipe Luiz. Esse, para mim, é o time fora da curva da temporada no futebol brasileiro. Você pode olhar em qualquer campeonato estadual. Todos estão com dificuldades. O Cruzeiro ainda não despontou, o Galo venceu o Clássico agora, mas ainda tem desconfiança. Você vai para o Rio Grande do Sul também, ninguém desponta, ninguém cresce. Aqui no Campeonato Paulista mesmo, o Corinthians em pontuação, mas em atuações ainda a gente está esperando algo mais. O restante está com dificuldades, o Flamengo sobra. Sobra pelo trabalho do Felipe Luiz, pela consistência do elenco, pela recuperação agora de jogadores. E o Botafogo vai ter esse desafio pela frente. É revanche, mas é uma revanche injusta, ingrata, né? Porque o Botafogo perdeu peças, tá com o interino, enquanto que o Flamengo se mantém. Então uma tendência aí, e agora vai começar a funilar, o Carioca tá muito legal agora, exatamente pelos clássicos. E tem um detalhe também, né? Eles começaram com times reservas, dando oportunidade para os jovens. A venda da história do Flamengo e Barcelona quer tirar o Wesley do Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a CBF, que abriu o cofre e vai pagar maior premiação da história na Copa do Brasil. Vou falar do presidente BAP, que encabeça uma revolução no Campeonato Carioca, e vou falar de uma demissão no basquete do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo para a Copa do Brasil nessa temporada. A ideia da CBF é pagar 101 milhões de reais em premiação. Lembrando, para o time que participar de todas as fases. O Flamengo, no caso, entrando na terceira fase. Se passar da terceira fase para as oitavas, das oitavas para as quartas, das quartas para a semi, da semi para a final e for campeão, vai faturar uma bagatela de 97 milhões de reais. É a premiação recorde da Copa do Brasil. O Flamengo, vale lembrar, que participou das últimas 3 finais da Copa do Brasil. 22 campeão em cima do Corinthians aqui no Maracanã. 23, infelizmente, a gente foi vice do São Paulo no Morumbi. 24, a gente foi campeão em cima do Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo. Bom, vamos mudar de assunto. Antes de falar mais sobre o jogo de daqui a pouco, deixa eu falar sobre a situação do Wesley, que saiu agora à tarde, que o Barcelona está interessado em contratar o Wesley. E sim, meus amigos, seria a maior venda da história em valores reais do Flamengo. Trata-se de 206 milhões de reais, 35 milhões de euros. O que pode facilitar a negociação é a proximidade que tem entre o Boto e o técnico do Barcelona. Eles são muito amigos e isso pode facilitar a preferência do Barcelona no negócio.
Vale lembrar que o Wesley já teve interesse de várias equipes europeias, vários times da Europa já se interessaram pela contratação do Wesley no ano passado, esse ano também, e o Flamengo vem segurando. O Zenit, que estava interessado em contratar o jogador, desistiu do negócio, desistiu da contratação, o que pode facilitar mais para o Wesley e para uma equipe de primeira prateleira no futebol europeu. E a informação que saiu na tarde de hoje é essa, que o Barcelona está de olho, está no negócio e que o Flamengo estima vender o jogador aí por 35 milhões de euros, 206 milhões de reais. É o que o técnico Felipe Luiz falou depois da final da Copa do Brasil. Ele disse, cara, vai chegar o meio do ano, o Wesley vai simplesmente escolher onde ele quer jogar. O Wesley vai ter propostas para poder escolher onde ele quer jogar. Isso é bom para o jogador, mas isso também é bom para o Flamengo, porque quanto mais propostas, quanto mais gente querendo comprar o jogador, para o Flamengo é melhor, que pode conseguir vender aí mais caro. E sim, gente, acredito que vai ser a maior venda da história do Flamengo em valores reais. Vale lembrar que em euros, a maior venda é Vinícius Júnior, que saiu por 45 milhões de euros, mas na época o euro estava ali na casa dos 3 e pouco, 4, saiu por 140 milhões de reais, 147, né, na época, milhões de reais. Hoje, se o Wesley sair por 35 milhões de euros, vai dar 206 milhões de reais, se tornando assim a maior venda da história do Flamengo em valores reais. Pouco mais de uma semana depois do duelo pela Supercopa, que o Flamengo ganhou com tranquilidade, né? O Flamengo, se vencer o Botafogo, já garante a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca com 20 pontos. Já o Botafogo pode se complicar, porque ele perdeu para o Madureira domingo e agora é só o 6º colocado no estadual, tem 12 pontos. O Botafogo, depois do Flamengo, vai ter jogo contra o Boa Vista e o Vasco fora de casa. Nos últimos 2 anos, o Botafogo ficou fora das semifinais. A expectativa é de o Flamengo jogar com time misto, e o Botafogo também não terá força máxima por causa das lesões do Arthur e do Bastos. Ô Mauro, o Flamengo vai dar uma segurada porque tá com a sua classificação resolvida praticamente, só precisa ver se vai ser o primeiro colocado geral, e o Botafogo ainda precisa suar para ganhar a ponta. O Flamengo tá tranquilão, né? Mas dá uma cobrança por resultado. Vídeo 0-0 com o Fluminense. Já teve gente reclamando que não jogou Arrascaeta, porque não ganhou do Fluminense. E vai ter de novo hoje, né? Se o time jogar mal. Mas o Felipe Luiz parece muito convicto na sua proposta de não, como ele falou, não matar ninguém no estadual, ou seja, dosar as energias ao máximo para que os jogadores estejam nas melhores condições nas competições mais importantes que ainda vão começar. Então a tendência é que ele faça aí, crie um revezamento de jogadores entre o jogo de hoje, contando de sábado, e o próximo sábado à noite contra o Vasco, né? E ainda assim, acho que ele consegue levar um time forte. O Botafogo não tem parte do seu elenco do ano passado, não tem técnico até agora, né? O Botafogo claramente não é prioridade da holding a qual pertence, né? A gente fala isso desde o ano passado. O torcedor fica na bronca, reclama, xinga, mas pô, é verdade, é um fato. Quer que a gente minta pro cara? Quer ser enganado, procure outro lugar. Não é assim que funciona, ou não deve ser assim. É muito claro isso, o Botafogo está esperando aí um técnico. Você repare que o Lyon teve seu técnico demitido depois de uma sequência de 3 resultados em que não venceu. Houve até um momento lá, saiu da imprensa francesa, lá que o dono da holding reclamou da maneira como ele montava a equipe, o sistema de jogo e tal, e demitiu o técnico. Contratou o técnico demitido do Milan, o Paulo Fonseca, português, que ele antes teria tentado trazer para o Botafogo, não conseguiu levar para o Lyon. Quer dizer, o Lyon já mandou embora e contratou rapidamente o treinador. O Botafogo não tem técnico até hoje. O que significa isso, gente? Que a prioridade não é o Botafogo. Isso é uma constatação, não é uma opinião. É só você observar com o mínimo de atenção se você conseguir juntar Lé com Cré. E está errado? Não, nesse momento acho que não, porque o grande pepino é o Lyon. É resolver os problemas do Lyon. Transfer ban, rebaixamento encomendado se não conseguir alcançar as metas financeiras lá do fair play financeiro da França, enfim. E é o clube mais importante do grupo, porque é um clube francês que fatura em euro e pode jogar a Liga dos Campeões, né? Desde que consiga reagir no campeonato, ele vai para a Liga dos Campeões. O Botafogo não pode jogar a Liga dos Campeões, né? Então, essa é a realidade. Então, o Botafogo vai de um jeito improvisado. No ano passado, também jogou a Taça Rio e depois ganhou tudo. Era outra realidade. O Botafogo não tinha Supercopa para perder para o Flamengo. Não tinha a Recopa, que começa semana que vem contra o Racing, são 2 jogos, quinta que vem na outra quinta, primeira na Argentina, depois no Rio de Janeiro. Ou seja, tem taças em jogo. Então o Botafogo para esse ano deveria ter se preparado,
de uma forma melhor, né? Mas, como eu disse, a prioridade não é o Botafogo nesse momento, é o clube francês. O Danilo, olhando por outro lado, o Textor lá, depois que perdeu a Supercopa, claro que depois de perder o cara ia falar isso, não, tudo bem, é começo de temporada e tal, mas o Botafogo, ele tá sem técnico desde o fim do ano passado, simplesmente isso. Parece que não tem pressa nenhuma de ter treinador, mais ou menos como se tudo que está acontecendo agora, Recopa, Estadual, Supercopa, tudo bem, isso aqui não interessa, daqui a pouco a gente monta um time aí e resolve. Eu chego a pensar nessa possibilidade, que o Flamengo, que o Botafogo tá meio que largando, falar, daqui a pouco eu penso nisso, seja por conta das questões da holding dele, ou porque tá pensando que pode repetir o que fez no ano passado. Contrata aí no meio do ano um monte de gente, porque não ter técnico, para mim é uma coisa muito louca. O time tá desde o ano passado sem técnico, simplesmente. Não dá para assinar nada que o Textor fala, Tironi. Basta lembrar, no começo ele chegou e falou que não, ele nunca teve problemas com o fair play financeiro. Dias depois sai a notícia do problema financeiro dele no Lyon, e agora está acontecendo o que a gente sabe, risco de rebaixamento e etc. Ele falou que não, nunca tinha nenhum tipo de problema de apostas do Luiz Henrique, é mentira, não sei o que. Notícia de ontem, comprovado o Pix do tio do Paquetá para o Luiz Henrique. Ele disse que o Campeonato Brasileiro de 23 era encomendado e que tinha provas fortes para isso. Conclusão, não saiu nenhum tipo de investigação, a investigação não concluiu nada e não comprovou o que ele falou, pelo contrário, desprezou o relatório que ele tentou lá dizer que o Rafael, goleiro do São Paulo, tinha entregado um pênalti na goleada de 5-0 pro Palmeiras. E agora ele disse que não estava nem aí para a Supercopa, e se perder a Recopa vai dizer que não está nem aí para a Recopa. E na verdade a gente sabe que ele fala de acordo com a necessidade ali para agradar a torcida do Botafogo e para enganar o torcedor do Botafogo. Ele, não, a mídia está mentindo, o Almada e o Luiz Henrique não vêm aqui para ficarem assim só um pouquinho, eles vão ficar aqui enquanto eles quiserem, os dois já saíram. Então o Textor ele joga com isso, ele joga com a carência do torcedor do Botafogo, que tinha muito tempo sem ganhar nada. Ano passado realmente foi um ano incrível para o torcedor botafoguense, ninguém vai tirar a experiência que foi para o torcedor ganhar o Brasileirão, ganhar a Libertadores, e claro, talvez eles estejam satisfeitos e vão continuar satisfeitos até agora, e mesmo, não importa, em 2024, em 2023, 2024, o Botafogo também ficou fora da fase final do Campeonato Carioca e depois brigou pelo título em 23 e foi campeão em 24, isso vai se repetir de novo. Não é simples. E aí agora o Textor falou, não, a gente vai perder, se perder jogadores, a gente vai trazer jogadores à altura. Trouxe o Arthur para substituir o Luiz Henrique, não é um jogador à altura, vamos ver quem eles vão tentar apostar para o lugar do Almada. É algo assim que o torcedor do Botafogo ele tem que estar consciente. Se o torcedor do Botafogo topa pagar esse preço para ser campeão de vez em quando, beleza, isso é uma opção de cada um. Vamos topar aqui ter um time por um ano e depois ficar 2, 3 sem time, vamos ficar sem treinador porque o Lyon é prioridade. Tudo depende do quanto o torcedor está disposto a sofrer para poder ter os títulos. Eu acho que depois de um tempo, se o Botafogo começar a ganhar com mais frequência, não for só o título isolado do ano passado, os títulos isolados do ano passado, o nível de exigência vai subindo. E aí o Textor vai começar a ser um pouco mais cobrado. Aguardar para ver, viu, Tironi? Mas o fato é que eu não consigo assinar nada que o Textor fala, não.